Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao terceiro trimestre do ano de 2022 e nesse trimestre nós temos estudado no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, adultos, nós temos estudado acerca dos ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos refletindo acerca da lição de número 5, que fala sobre a sutileza do materialismo e do ateísmo. Nós estamos aí diante de duas frentes, de duas correntes filosóficas que tentam desconstruir algo que é claro, algo que é óbvio, né? Que é tão óbvio quanto a luz do sol, tão clara quanto a luz do sol no meio-dia, que é a questão da existência de um mundo espiritual, da existência de um Deus que é o criador e o sustentador de toda essa criação. Então nós temos a questão do materialismo, a questão do ateísmo se convergindo, trabalhando juntos no sentido de desconstruir os pressupostos de espiritualidade, da religiosidade, né, que são pontos importantes aí relacionados ao nosso relacionamento com Deus. Então, o materialismo ele tem a proposta de rejeitar a realidade espiritual, traz uma mensagem de que tudo se move e só se move a partir do que é físico e material, que não há essa realidade espiritual ou sobrenatural. E aí temos também a questão do ateísmo, os dois caminham de mãos dadas, e o ateísmo se opõe à ideia, exatamente como nós falamos, a ideia da existência de um Deus que criou e que sustenta a sua criação. Nós temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, nos versos 14 e 15, Paulo dizendo o seguinte: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parecem loucura, e nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O verso 15 diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo. Então nós estamos aqui trabalhando acerca de duas realidades, a realidade do homem natural e a realidade do homem espiritual. A realidade do homem natural é uma realidade carregada de limitações, né, de impossibilidades de ver mais além. E por conta de não se conseguir ver mais além do que os nossos olhos naturais conseguem enxergar, então essas pessoas elas são facilmente convencidas de correntes como essas, correntes filosóficas como essas, são convencidas de que não existe uma realidade transcendente, uma realidade que vai além do que é físico e natural. Mas essas pessoas elas são facilmente engodadas por essas suposições, pela incapacidade que elas têm de entender, né, a transcendência espiritual. Então nós vamos aqui para o nosso textuário. O textuário encontra-se na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 20. Quero aproveitar aqui já a oportunidade e pedir aí a sua parceria, a sua cooperação, se esse vídeo tem sido pertinente a você, e eu quero então lhe pedir para que você esteja curtindo, compartilhando, fazendo aí comentários, se for o caso também se inscrevendo no nosso canal, para que o nosso canal ele ganhe mais relevância dentro da plataforma do YouTube. Ok, meus queridos? Nosso textuário, Romanos capítulo 1, versículo 20, diz: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente, percebam bem essa expressão de Paulo, claramente se veem o quê? As coisas invisíveis,
as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o eterno poder como a divindade do nosso Deus, podem ser entendidas e claramente vistas pelas coisas que estão criadas, para que eles, aqueles que se opõem, aqueles que rejeitam, aqueles que negam, aqueles que resistem, eles fiquem inexcusáveis. Não tem como, diante de tudo que está claro e patente, pelo poder criador de Deus, tudo aquilo que está diante de nós, que os nossos olhos veem, não há como se excusar, não há como resistir a essa que é uma tremenda realidade, a realidade de que tudo isso que foi criado testifica a realidade de Deus, né? da existência do nosso Deus. A verdade prática diz o seguinte: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Paulo também, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então perceba bem essas palavras, né, colocadas por Paulo. O Deus desse século, nós sabemos que o Deus desse século é o diabo, é Satanás, cegou o entendimento, ou seja, ele encontrou acesso na vida daqueles que são incrédulos, naqueles que não creem em Deus e não se submetem a Deus. Logo, essas pessoas tornam-se um acesso livre para a influência do Deus desse século, e por ele ter essa capacidade de influenciar, ele então trabalha para que diante dessas pessoas não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E por não resplandecer, ou por eles não conseguirem captar essa luz do evangelho, eles não conseguem então assimilar as verdades espirituais, né? A realidade espiritual. A leitura bíblica em classe encontra-se em Romanos, no capítulo de número 1, dos versos 18 a 23. Vamos aqui para a nossa introdução. Nessa lição nós vamos estudar acerca do materialismo e do ateísmo, né? Ambos são ou estão juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes, né? Como cristãos, nós precisamos estar prontos a dar a razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Então, a questão aqui, quando nós vamos apresentar as razões ou explicarmos acerca do que consiste a nossa fé, a ideia aqui não é entrarmos em debates fúteis, né, em conceitos filosóficos ou suposições que não levam a nada. Nós devemos ter em mente que isso, na verdade, isso que nós cremos e o que dá razão à nossa fé não pode ser alcançado apenas no nível do raciocínio humano, dos argumentos humanos, né? Isso é algo transcendente, é uma questão realmente de fé, é uma questão de conseguir enxergar além da dimensão natural. Então é complicado muitas vezes nós entrarmos aí nessas questões querendo utilizar apenas os recursos meramente racionais e humanos, porque a pessoa que está do outro lado, ela precisa estar municiada com fé para poder acreditar, e aí, em acreditando, tudo vai se abrir diante dela, né? Porque a fé é justamente essa chave que abre a porta da revelação do sobrenatural de Deus para a vida do homem. Então, não se trata aqui de nós ficarmos entrando em confronto, em embates
com as pessoas, querendo convencê-las de um jeito ou de outro da realidade de um mundo espiritual, onde Deus, a partir do seu trono, reina e domina sobre todas as coisas, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico-material. Mas essa verdade ela só pode ser captada a partir de um trabalhar no coração do homem, para que o homem ele se abra a isso, e aí o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai fazer com que esse homem entenda o seu estado, abra o seu coração e passe a receber as coisas do mundo de Deus, né? Por assim dizer. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre compreendendo o materialismo e o ateísmo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe, né? Então, a gente já pode identificar aqui qual é o carro-chefe dessa doutrina, desse pressuposto filosófico. Segundo o materialismo, a única realidade existente é aquela realidade palpável, concreta, daquilo que se pode apalpar, né? Da matéria. Não existe nada além do que é físico, material. Nesse aspecto, o materialista nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Então, o que percebemos aqui é que pelo fato do materialista ele não conseguir enxergar aquilo que é invisível, porque o mundo espiritual em essência é invisível, então pelo fato do materialista não conseguir enxergá-lo, ele já julga ser uma coisa inexistente. Mas, é claro, o que é invisível não é sinônimo do que é inexistente, né? O que é invisível é, na verdade, o sinal da nossa inaptidão para enxergarmos. Então, não é porque eu não enxergo que determinada realidade não existe. Isso não está relacionado comigo, né? O mundo espiritual é uma realidade, o mundo espiritual existe, e não é pelo fato do homem enxergá-lo ou não que ele deixará de existir. Então, o problema não está, na verdade, no mundo espiritual. O problema está na capacidade do homem de acessá-lo, de enxergá-lo. E é claro, isso só se dá mesmo de uma forma real, de uma forma plena, de uma forma verdadeira, através da pessoa de Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo. É claro que existem outros caminhos de acesso ao mundo espiritual, né? Existe aí o mundo espiritual da luz, o mundo espiritual das trevas, e assim como nós temos a oportunidade de acessarmos o mundo espiritual da luz, existe a possibilidade de acesso também ao mundo espiritual das trevas. E existem pessoas que acessam esse mundo das trevas, mas a verdadeira luz, o mundo espiritual, onde a verdade é o ponto fundamental, é exatamente o mundo onde nós acessamos pela porta que é Cristo Jesus. Então vamos aqui para o nosso segundo subtópico, que fala sobre o ateísmo. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado, né, na Bíblia. Então nós queremos pensar aqui desse comentário acerca do segundo subtópico, o seguinte: o ateísmo é a doutrina que nega, né? Negar significa recusar a admitir, rejeitar, não aceitar determinada coisa. Então, repito, não é pelo fato de alguém recusar a admissão, pelo fato de alguém rejeitar alguma coisa, que essa coisa deixará de existir. Então, quando o ateísta ele recusa admitir a existência de Deus,
não é por isso que Deus não vai existir. O salmista, no Salmo 42, no verso 2, ele diz o seguinte: a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando, pois, entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, o salmista aqui, na verdade, ele está falando de uma alma que é uma alma que está em todo ser humano, né? Essa alma que tem sede do Deus vivo, essa alma que agoniza, que suplica pela presença, que anseia pela presença do Deus vivo. E assim como essa alma dentro do salmista tinha sede de Deus e ansiava pelo momento de se apresentar diante de Deus, a alma de todo ser humano também vive nesse mesmo dilema, né? Tem esse mesmo desejo. Então, todo ser humano, aqueles que estão em comunhão com Deus e aqueles que não estão, independente disso, a alma, ela sente esse desejo de se relacionar com Deus, né? E aqui, muitas pessoas, ainda que neguem a existência de Deus, mas em um ou outro momento elas vão admitir que há algo dentro delas que clama contra esse pensamento, essa obsessão de dizer que Deus não existe. Há algo dentro dessa pessoa que, na verdade, tem o desejo de se relacionar com Deus, por mais que essa pessoa, com todas as suas forças, lute para negar isso, para negar esse anseio da sua própria alma. O tópico 2 da nossa lição fala acerca das raízes do materialismo e do ateísmo. O subtópico 1 diz: a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência do pecado, né? O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e do seu ateísmo. Então, nós podemos perceber aqui que a base mestra de toda essa questão do materialismo, do ateísmo, é justamente o pecado. O pecado é o ponto de apoio dessas doutrinas, né? E quando a gente vê aí o pecado original, quando nós nos reportamos ali a Gênesis no capítulo 3, no versículo 5, nós vamos perceber claramente, né, o inimigo ali, através das suas sofismas, das suas suposições, né, ao casal original, o inimigo ele tenta passar aquela ideia de que o homem é autossuficiente, de que o homem não precisa de Deus, quando ele fala assim: olha, se vocês comerem desse fruto, os olhos vão ser abertos e vocês serão como Deus, né? Ou seja, vocês serão autossuficientes, vocês não precisarão se submeter, vocês se bastarão, né? E essa proposta inicial é, na verdade, a base para o materialismo, a base para o ateísmo. O fato de alguém rejeitar ou negar a existência de Deus, resistir à pessoa de Deus, sugere que essa pessoa ela se sente autoconfiante, autossuficiente, né? Se sente capaz de garantir e de suprir nela mesma todas as suas necessidades. Então, o que nós podemos perceber é que Satanás, nessa proposta inicial, ele não nega ali a existência de Deus. Porque se ele negasse a existência de Deus, ele negaria a sua própria existência. Mas ele procura justamente evidenciar ou convencer o homem de que o homem não precisa de Deus. De que o homem ele pode, tendo o conhecimento da ciência do bem e do mal, ele
pode suprir as suas próprias necessidades. Então essa foi a primeira grande mentira de Satanás, né? A partir de então, o que ele mais faz é mentir, é enganar o ser humano, é fazer com que o ser humano ele se perca nas suas convicções e acabe indo por caminhos aí diferentes dos caminhos que levam ao coração de Deus. Então nós podemos perceber aqui que o ateísmo, o materialismo, é uma consequência da queda, uma consequência do pecado original. O subtópico 2 fala acerca da cegueira espiritual. Nós até já comentamos aqui acerca dessa passagem que Paulo nos traz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, e eu repito aqui dizendo: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as escrituras mostram que a cegueira espiritual, ela é causada por Satanás, é causada pelo Deus desse século, né? E essa cegueira espiritual impede o homem de perceber coisas óbvias, porque o mundo espiritual, embora invisível, ele é muito óbvio, né? Ele é muito óbvio no sentido de que não há qualquer outra explicação que possa ser convincente do que tudo foi criado, da forma como as coisas são, da forma como o mecanismo da criação funciona, né? Tudo perfeitamente ajustado. Não há outra explicação a não ser de um poder sobrenatural que controla, que rege tudo isso. Então essa questão da cegueira espiritual nos remete à história do cego Bartimeu. Na vida do cego Bartimeu, nós podemos identificar ali as duas espécies de cegueira que existe: a cegueira física e a cegueira espiritual. No caso de Bartimeu, ele era fisicamente cego, ele não conseguia enxergar a matéria, né? O mundo físico, o mundo material. Então, os seus olhos físicos e carnais, os seus olhos, eles não atuavam, não funcionavam. Mas quando Jesus ele se aproxima ali de Bartimeu, e Bartimeu toma conhecimento da presença de Jesus, Bartimeu ele libera uma expressão que nos chama a atenção. Quando ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, naquele contexto ali, quando Bartimeu ele declara ali com convicção que Jesus era o filho de Davi, Bartimeu estava vendo em Jesus justamente o cumprimento da promessa de Deus, né, do descendente de Davi. E Bartimeu, naquele momento, estava vendo com os seus olhos espirituais, embora os seus olhos físicos não conseguissem enxergar nada. E Bartimeu estava vendo essa realidade espiritual, coisa que a multidão que estava acompanhando a Jesus não conseguia enxergar, porque até então ninguém ousava dizer que Jesus era o filho de Davi, porque dizer que Jesus era o filho de Davi era dizer que ali estava o Messias, o prometido de Deus. E embora aquela multidão que enxergava bem fisicamente, embora aquela multidão ali estivesse, apenas alguém que era cego fisicamente conseguiu enxergar a realidade espiritual. Então, a realidade espiritual, queridos, é inegável, né? O que acontece é que as pessoas, por conta da cegueira produzida pelo Deus desse século, a cegueira que se dá no entendimento, as pessoas não conseguem enxergar, e por não conseguirem enxergar, o mais fácil e o mais prático a ser feito é negar essa realidade. Mas como nós já dissemos, o fato de negar não pressupõe o fato de não existir, né? Vamos aqui para o nosso terceiro tópico: os pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Subtópico 1, a negação da existência de Deus.
A negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em relação, em razão de fatos cientificamente provados, né? Nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. As Escrituras deixam claro que Deus o manifestou. Então, quando nós vamos aqui para o Salmo 19, nós percebemos claramente ali, né, uma narração acerca da declaração que a natureza dá acerca da existência da pessoa de Deus, né? Que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, e um dia faz declaração ao outro dia, uma noite a outra noite, sem voz, né? No silêncio, Deus é declarado, é manifestado através da sua criação, no silêncio da natureza. É um silêncio, na verdade, que é facilmente audível para quem tem essa lucidez espiritual. Então, a palavra de Deus, em Romanos também, no capítulo 1, nós temos aí a nossa leitura bíblica em classe, falando acerca da natureza, testificando a existência de Deus, de forma que mesmo que alguém não ouça claramente acerca de Jesus, mas a própria natureza vai testificar de que há um Deus que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. O segundo subtópico aqui do terceiro tópico fala acerca da negação de que o homem é um ser singular. Então a gente percebe claramente aqui a desconstrução, né? A desconstrução. Primeiro, a ideia é negar a existência de Deus. E como já é um fato consagrado a ideia de o homem ser a coroa da criação de Deus, então essa proposta aqui, ela tenta desconstruir essa ideia. Bom, não existe Deus, se não existe Deus, não existe um Criador, e se não existe um Criador, não existe a coroa da criação, o ponto alto da criação, que seria a questão do homem sendo um ser diferenciado, um ser singular. Então coloca o homem em pé de igualdade a qualquer outro animal, né? Sem essa questão da imortalidade da alma, da espiritualidade do homem, coloca o homem no mesmo nível de qualquer outro animal. Daí aonde surgem os pressupostos darwinianos, né, a teoria da evolução das espécies, de que o homem ele vem do primata, e a gente percebe claramente, principalmente nesses últimos anos, essa teoria da evolução, né, das espécies, perdendo aí as suas bases, sendo desconstruídas, caindo por terra. Mas ninguém, a não ser que seja como uma atitude de negação, ninguém é capaz de desconstruir a ideia de que Deus criou todas as coisas, porque o que se mais vê ao passar do tempo são provas cabíveis de que há um Deus criador. E o que menos se vê são provas cabíveis de que o mundo ele vem, principalmente a questão dos animais, nesse processo evolutivo, né? Então, cada vez mais se corrobora a ideia de Deus sendo o criador, e cada vez menos a ideia dessa questão da evolução das espécies, né? Então vamos aqui para o nosso encerramento, mas antes disso, aliás, temos o quarto tópico ainda, né? Essa lição aqui são 4 tópicos,
Então vamos falar um pouco aí, refletir um pouco sobre o quarto tópico. E eu queria, antes de irmos para o quarto tópico, trazer aqui Romanos capítulo 12, versículo 2, onde Paulo ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então isso aqui, na verdade, é um apelo do apóstolo Paulo para que nós não nos deixemos engodar, embaraçar por essas filosofias baratas, né, que só nos atrapalha de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. O quarto tópico da lição fala sobre respondendo ao materialismo e ao ateísmo. E o primeiro subtópico diz que qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neo-ateísmo, precisa partir das escrituras sagradas. E a Bíblia, na verdade, é a principal fonte que apresenta o conhecimento acerca de Deus. É através da Bíblia Sagrada onde nós temos aí todos os fundamentos para apresentarmos a Deus e a sua realidade, né, à humanidade. Tá bom? Então, se alguém, na verdade, negar, rejeitar a palavra de Deus, não adianta, de repente, nós querermos, utilizando outra forma, forçarmos aí o entendimento dessas pessoas acerca de Deus, porque a Bíblia ela deve ser o suporte principal. Muito embora Deus se manifeste de outras formas, ele se dá a conhecer e nós podemos apresentá-lo também utilizando outros recursos, mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o recurso primeiro, fundamental e basilar, né? E para que, na verdade, essa pessoa ela entenda a realidade desse mundo espiritual, o ponto de partida é entender que a Bíblia é a palavra de Deus e acreditar que ela é a palavra de Deus. Então vamos aqui para o nosso subtópico 2, fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo, né? Ou seja, uma ciência usada fora dos parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Então, são manobras, né, que essas linhas filosóficas se valem para tentar incrementar ou colocar a ciência nas suas suposições, mas como as suas suposições não conseguem se manter de pé, então eles fazem manobras e aí entram pelo caminho do cientificismo para poder associar as suas ideias à ciência, e o que a gente acaba vendo é uma tragédia, né? É uma tragédia porque esses pressupostos não se mantêm de pé. O segundo subtópico ainda fala que, fazendo o uso correto da razão, né? A ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar sua racionalidade para acreditar em Deus. Amém, meus queridos? Então nós vamos ficando por aqui, na consciência de que somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração do homem, né, pelo materialismo e pelo ateísmo. E só nesse sentido é que se pode dar a verdadeira razão da vida ao ser humano. Que Deus lhes abençoe. Foi um prazer estar mais uma vez com você. Até o nosso próximo encontro.